E a gente continua falando sobre eleições ao governo do estado de São Paulo e agora o jornal Jovem Pan tem uma novidade, a abertura da série de sabatinas eleitorais. Os 3 concorrentes mais bem colocados nas pesquisas foram convidados para entrevistas em nossos estúdios. Cada sabatina terá 1 hora de duração e a ordem foi definida por sorteio realizado na presença dos representantes das campanhas. O nosso convidado de hoje é o candidato do Republicanos ao governo paulista, o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a quem agradecemos demais pela participação. Candidato, seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Lívia. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Perfeito. Candidato, para começar, queria tratar de sua candidatura. O senhor não é paulista, o senhor é carioca, fluminense, tem formação militar, se notabilizou no serviço público, foi diretor do DENIT, o Departamento de Infraestrutura de Transportes, na gestão de Dilma Rousseff. Também ganhou destaque como ministro da Infraestrutura da gestão de Jair Bolsonaro. E se o senhor quisesse, poderia ter se candidatado a algum cargo do Legislativo pelo seu estado, deputado federal, até Senado Federal. Talvez fosse até uma alternativa mais tranquila, mais segura. Mas o senhor optou por outro caminho. Candidato ao governo de São Paulo. Por qual razão? Que desafio, hein? Mas é porque é possível fazer a diferença. É o estado mais rico do Brasil, é um estado muito grande, muito próspero e que pode mais. A gente percebe aí o quanto esse estado ficou maltratado nos últimos anos e quantas oportunidades estão sendo perdidas. A gente está vendo as indústrias indo embora pela incapacidade de lidar com a guerra fiscal, os empregos estão sendo subtraídos. A gente está vendo muita coisa que pode ser feita na infraestrutura, como a expansão do transporte metroferroviário, a privatização do Porto de Santos, com resoluções de questões históricas, como a travessia seca Santos-Guarujá. A gente está vendo a possibilidade de investir também na infraestrutura rodoviária, aeroportuária, de gerar muitos empregos acionando as alavancas corretas, como o aumento da oferta de energia, o crédito para o micro, para o pequeno empreendedor, a redução da carga tributária, a capacitação profissional, a desburocratização, aproveitando um momento que é interessante para o Brasil, que é o mundo vai se reespecializar, as cadeias globais de produção vão se redividir e a gente pode trazer empresas para o Brasil. E se elas vão vir para o Brasil, por que não São Paulo? Então, se a gente fizer o dever de casa, nós vamos trazer muita prosperidade para cá. E se São Paulo for bem, o Brasil irá bem, porque São Paulo é a locomotiva. Então, é um grande desafio. A gente está tomado pela motivação, montamos um grande time, um time técnico, montamos um grande plano, estamos prontos para fazer a diferença, para tirar, por exemplo, as pessoas que estão em situação de rua, para vir com um programa muito ousado de habitação de interesse social, para cuidar do dependente químico, né? Fazendo com que as comunidades terapêuticas tenham o suporte do Estado, para cuidar das redes de santas casas, para que aquele cidadão tenha uma assistência médica de qualidade, para usar a telemedicina, para oferecer uma educação de qualidade para jovens e conectá-los com o mercado de trabalho, que é isso que toda mãe quer, no final das contas, é que seu filho tenha perspectiva. Então, dá para fazer muita diferença aqui. Então, é um Estado que pode caminhar numa velocidade muito maior que a que vem caminhando ultimamente. Agora, candidato, hoje na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro trouxe várias informações e destacou que hoje o Brasil tem 4% das famílias vivendo abaixo da linha da pobreza, ou pelo menos da extrema pobreza. Ele trouxe esse dado de uma forma positiva porque, segundo ele, esse índice vem caindo ano a ano. Mas aqui em São Paulo, um estudo da FGV aponta que o número de famílias nessa situação vem aumentando, principalmente durante a pandemia. Do ano passado para cá, são mais de 30% a mais no índice de famílias que passam fome, que estão nessa linha da extrema pobreza. Quais são as propostas do senhor nessa área para acabar ou pelo menos diminuir o sofrimento dessas pessoas? Olha, nós temos que, primeiro, ter uma assistência social viva. O que é uma assistência social viva? É aquela que vai entender a raiz da pobreza, investigar quais são os talentos, quais são as oportunidades e construir planos de desenvolvimento individual. Eu tenho que pegar cada pessoa e ver qual é a aptidão dela, né? Onde é que está a oportunidade? Como é que eu posso recapacitar essa pessoa, requalificar profissionalmente, reinserir essa pessoa no mercado de trabalho? Então, é fundamental abrir a porta do mercado de trabalho para essas pessoas que precisam trabalhar. Segundo, trabalhar em parceria com o governo federal
para, em adição, complementar a política de transferência de renda. Vou dar um exemplo. A gente teve um problema sério na pandemia com a evasão escolar. Nós tivemos 2 anos de crianças afastadas da escola e a gente precisa fazer com que essas crianças voltem para a escola. Só que os pais não têm condição de deixar esses alunos na escola. Então, os filhos, muitas vezes, saem para trabalhar para ajudar as famílias. Então, a gente vai fazer um grande programa de transferência de renda visando os alunos do ensino médio. Hoje, nós temos 300 mil alunos que são beneficiados por programas do Estado. A gente vai aumentar para 1.200.000 alunos, ou seja, vamos abranger todos os alunos do ensino médio. Hoje, eles recebem R$100 por mês em 10 meses, nós vamos dar R$120 ao longo dos 12 meses. Isso representa um acréscimo por família de 44%. Hoje nós temos 20 mil famílias assistidas por programa assistencial atrelado à frequência escolar e nós vamos aumentar esse número para 100 mil, para que aquela família que tem um estudante possa receber um auxílio de R$500 e ter fôlego para manter o seu filho estudando. Nós vamos trabalhar muito a questão da segurança alimentar, então, por exemplo, promovendo a merenda escolar ao longo de todo o ano, inclusive nos períodos de recesso, trabalhando junto do terceiro setor para evitar o desperdício e fazer com que aquele alimento que seria desperdiçado chegue na mesa daquele que mais precisa. E vamos trabalhar também a questão da habitação de interesse social. A gente vai ter um grande programa habitacional para tirar as pessoas que estão em situação de rua. Então, esse misto, de qualificação profissional, complemento de renda, alimentação e habitação vai ser o foco da nossa ação social no governo de São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas, candidato do Republicanos ao governo do estado de São Paulo. E agora seguimos com as perguntas dos nossos comentaristas, começando com José Maria Trindade. Salve, muito boa noite, candidato. O senhor vem falando e agora acabou de repetir sobre um governo técnico, a gestão técnica, né? Isso significa, candidato, se afastar dos partidos políticos? Como será a relação do senhor com os partidos políticos em caso de vitória, em caso de governo de São Paulo? Bom, boa noite, Zé Maria Trindade, obrigado pela pergunta. Não significa se afastar, mas atuar da mesma forma que nós atuamos no Ministério da Infraestrutura. Observe que lá a gente teve uma gestão técnica, mobiliamos os cargos com pessoas altamente qualificadas, capazes de construir soluções para os problemas que nós tínhamos. Agora, ao mesmo tempo, a gente prestigiou muito os parlamentares, principalmente nas entregas, e isso nos deu uma adesão no Congresso. Tanto é verdade que nós conseguimos aprovar as mudanças dos principais marcos regulatórios. Aprovamos o marco da cabotagem, aprovamos a abertura do mercado de transporte rodoviário interestadual de passageiros, aprovamos mudança no Código Brasileiro de Aeronáutica, mudança no setor portuário, aprovamos a abertura do mercado de ferrovias, ou seja, um forte apoio no Congresso Nacional, ao mesmo tempo em que a gente construiu um secretariado técnico, nós colocamos técnicos nas estatais, nos portos, nas companhias docas, nas autarquias, e isso nos proporcionou resultado. Como é que a gente trouxe o prestígio político? Por meio dos resultados alcançados. Isso quer dizer que é muito importante caminhar na trilha técnica, que é a que dá certo. Ora, é possível um partido político eventualmente indicar um quadro? Agora, para que ele seja aceito, ele vai ter que ter competência, ele vai ter que ter currículo e ele vai ter que ter reputação ilibada, ele vai ter que ter um histórico de integridade que nos dê a tranquilidade de fazer aquela nomeação. Agora, o secretariado vai ser todo técnico, escolhido a dedo, de pessoas competentes para fazer a diferença. E você que estava acompanhando a Voz do Brasil nas redes de Rádio Jovem Pan, bem-vindo, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan, que hoje deu início à série de sabatinas com candidatos ao governo de São Paulo. E nosso primeiro entrevistado dessa série é Tarcísio de Freitas, do Republicanos. E a pergunta agora é sua, Cristina Grêmio. Boa noite, candidato. Prazer conversar com o senhor. Eu queria seguir nessa linha política aí das questões envolvendo a habilidade para governar, já que a gente conheceu o senhor, pelo menos o resto do Brasil, mas imagino também que boa parte do eleitorado de São Paulo, como um ministro técnico, um engenheiro atuando ali no Ministério da Infraestrutura. Uma dúvida que eu tenho sentido em muitos eleitores de São Paulo é se talvez a falta de habilidade política pode levar o senhor eventualmente a aceitar, acolher no seu governo, eventualmente oportunistas, pessoas que podem depois te obrigar
a ficar numa saia justa em relação ao presidente Bolsonaro. E citam muito o que aconteceu com o ex-governador de São Paulo, Wilson Witzel, que se elegeu apoiando o presidente Bolsonaro e depois deu as costas a ele. Como acalmar esse eleitor que tem essa dúvida? Boa noite, Cristina. Olha só, primeiro, eu sou muito leal ao presidente Bolsonaro. Eu devo a minha trajetória política a ele. Ele me botou no Ministério da Infraestrutura, confiou num técnico para uma missão super importante. Eu não estaria na posição que estou, não teria tido o destaque que eu tive se não fosse o presidente, não só me dando essa posição de destaque, mas também prestigiando todas as nossas realizações, dando liberdade para a gente criar, para a gente ousar, patrocinando a nossa ousadia, permitindo que a gente criasse, que a gente fosse mais longe. Então, eu sou muito grato ao presidente, tenho muita gratidão, coloco isso sempre que eu posso, coloco as realizações do governo Bolsonaro, que para mim é um governo que atravessou crises muito severas, saiu do outro lado, o Brasil hoje está crescendo, está gerando emprego, está criando empresas, está conseguindo ser eficaz no combate à inflação. Então, é fácil você navegar quando todo o vento sopra a favor. Agora, a gente vê o bom marinheiro na maré brava, na tempestade, e o presidente se saiu muito bem. Ele teve coragem para conduzir o Brasil e conduziu da melhor forma possível. Com relação à questão de habilidade política, veja, eu consegui montar um secretariado técnico, o presidente obviamente me deu força para que eu fizesse isso, eu acho que a gente já está bastante calejado. A gente teve habilidade para aprovar todas as reformas regulatórias, tivemos habilidade, por exemplo, para construir com o judiciário soluções para as questões que envolviam as concessões. Todos os leilões que nós fizemos, e foram muitos, né, foi mais de uma centena, envolveram a aprovação prévia no Tribunal de Contas da União. Então, para tudo isso, a gente tem que ter habilidade. Para aprovar um marco de ferrovia, para aprovar um marco de cabotagem. Olha, há quanto tempo se falava numa reforma de cabotagem e ela não acontecia? E nós conseguimos impulsionar isso dentro do Congresso, com todas as reações contrárias, né, que aquele jogo de interesses que sempre existe, né, para preservar determinados nichos de mercado que estão presentes. A gente conseguiu superar isso, conseguimos aprovar. Então, isso é capacidade de construção. Observe o seguinte, nós passamos por várias crises, aumentos de combustível em função do cenário internacional. Tivemos greve de caminhoneiro? Não tivemos. Isso é o quê? Capacidade de negociar com os caminhoneiros. Fizemos privatização dos portos. Muita gente dizia, não é possível privatizar um porto no Brasil, vai ter greve de portuário. Não tivemos capacidade de negociação. Então, nós conseguimos manter um ambiente técnico, manter o secretariado técnico, negociar com o judiciário, com o TCU, com trabalhadores, com o Congresso. Eu acho que isso é prova suficiente da nossa habilidade de construir politicamente. E política é conversa, política é bom senso, política é ouvir. E a gente já tem experiência suficiente, porque já são anos de estrada fazendo isso. Tarcísio Gomes de Freitas, candidato do Republicanos ao governo do estado de São Paulo. Seguimos com mais uma questão do analista do Grupo Jovem Pan, Fábio Piperno. Candidato, boa noite. Alguns estados informaram já algumas perdas na arrecadação do ICMS por conta da redução da incidência sobre os combustíveis. E aqui em São Paulo, especificamente, candidato, as 3 universidades, USP, Unesp e Unicamp, elas recebem uma parcela fixa do ICMS, cerca de 9% da arrecadação. Com a queda nas receitas, obviamente, entra menos dinheiro para elas também. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, o senhor já pensou em alguma forma para compensá-las? E se o senhor cogita, por exemplo, a cobrança de mensalidades nessas 3 universidades que hoje são gratuitas? Boa noite, Fábio. Obrigado pela pergunta. Bom, não cogito cobrança. Eu entendo que essas universidades, que são patrimônio do estado de São Paulo, uma referência para todo o Brasil, uma referência na pesquisa, na extensão, no ensino, precisam continuar sendo referências e gratuitas, né? A gente tem aí estudantes do Brasil inteiro tentando acessar pelo alto nível dessas escolas. Então, cobrar mensalidade está fora de cogitação. Veja o poder do estado de São Paulo, mesmo com a questão
da perda de arrecadação com o ICMS por causa do combustível, o Estado continua, do ponto de vista nominal, arrecadando mais do que estava previsto na diretriz orçamentária, então caminha de novo para um superávit fiscal. Então é um Estado que tem muita resiliência. Eu entendo que quando a gente acionar as alavancas corretas de oferta de energia, de crédito, de diminuição da carga tributária, o efeito vai ser o aumento de atividade e um aumento da arrecadação. A gente está absolutamente convencido disso, que é algo semelhante ao que está acontecendo no governo federal. O governo federal baixou tributos, baixou, por exemplo, o IPI e está arrecadando mais. Uma parte disso é efeito inflacionário, outra parte é geração de negócio. Nunca se criou tanta empresa no Brasil. Então, a mesma coisa vai acontecer no Estado de São Paulo, quando a gente começar a trazer mais negócios para o Estado, né, combatendo o desequilíbrio regional, a desigualdade regional com incentivo regional, trazendo negócio para a Alta Paulista, para o oeste do estado, para o Vale do Ribeira, né, aproveitando o potencial que nós temos. E com relação às universidades, nós vamos manter o recurso que é repassado pela universidade. Então, eventualmente, uma perda de arrecadação em função de ICMS vai ser compensada por um aporte do Tesouro e nós vamos manter o fôlego financeiro das 3 universidades que são muito importantes. E nós vamos trazer as universidades para o jogo, para gerar receitas para elas, em parcerias com a iniciativa privada, que elas têm grande capacidade de execução de projetos, é uma oportunidade de colocar a pesquisa à prova, de colocar os alunos trabalhando em prol de projetos que vão ser benéficos para a sociedade, para o próprio governo do Estado. Então, as parcerias, os convênios vão ser uma fonte de receita e também nós vamos complementar aquele recurso orçamentário perdido por eventual perda de arrecadação de ICMS. Não vamos deixar as universidades desassistidas. Agora, candidato, tem uma informação que eu quero compartilhar com o senhor e também para as pessoas que acompanham o Jornal Jovem Pan, que vai, inclusive, ajudar na elaboração da próxima questão, porque nesta terça-feira foi divulgada mais uma pesquisa para o governo de São Paulo. De acordo com o levantamento do IPEC, Fernando Haddad, do PT, segue na liderança da disputa com 34% das intenções de voto contra 22% de Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, pontuou 18%. Na sequência, aparecem Vinícius Poit, do Novo, Antônio Jorge, do Democracia Cristã, Carol Vigliar, do Unidade Popular, Elvis César, do PDT, Gabriel Colombo, do PCB e Altino Júnior, do PSTU, com 1% cada. Edson Dorta, do PCO, não pontuou. No total, 20% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, nulo, disseram que não votariam nos candidatos citados ou não souberam responder. Essa pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. E esse levantamento está registrado no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, sob o protocolo SP 05582/2022. Candidato, o PT nunca governou o estado de São Paulo. E o estado, especialmente no interior, compreende um público talvez mais conservador, mais tradicional, que tradicionalmente elege candidatos e também partidos de centro ou centro-direita. O PSDB comanda o estado há mais de 25 anos. E o PSDB sucedeu 3 gestões do então PMDB, Franco Montoro, Quércia e Fleury. Qual é a razão para Fernando Haddad liderar todos os levantamentos até agora? Mais eficiência da sua campanha, talvez um recall das gestões de Lula ou ineficiência das campanhas de Tarcísio e Rodrigo Garcia? Não, eu acho que isso está relacionado ao recall. Observe que a última eleição que Fernando Haddad disputou foi uma eleição para presidente da República. Ele enfrenta 2 candidatos que ainda eram desconhecidos do eleitorado e estão sendo conhecidos gradativamente, e é natural que ele apareça numa posição de destaque. Eu entendo que, à medida que a campanha vai avançando, e a gente está agora chegando na reta final, vai haver um equilíbrio. Eu acredito que a gente vai chegar já bem próximo dele aí na reta final. A gente tem que olhar as pesquisas com muito cuidado, analisar os dados, entrar nos recortes demográficos para saber o quão coerentes elas são. A gente tem recebido... O senhor acredita nas pesquisas? Eu acredito nas boas pesquisas, né? E a gente recebe, obviamente, uma quantidade de pesquisas, a gente trabalha com uma quantidade de pesquisas grandes. Então, por exemplo, só de tracking diários eu recebo 3. Então, e recebo outras pesquisas que são feitas e todos a gente tem o cuidado de analisar microdados, de entrar, avaliar como é que está o recorte demográfico, para entender
o que está por trás daquela pesquisa. E a gente vê algumas discrepâncias interessantes. Então, a gente tem a nossa informação, isso nos dá muita tranquilidade, mostra que a estratégia está indo no caminho certo, a gente está indo muito bem. A gente está se encaminhando realmente para o segundo turno, e aí, segundo turno é outra eleição, é outro recorte, é outra realidade. Então, a gente está muito confiante, absolutamente confiante, que a gente vai estar no segundo turno e vamos ter condição aí de enfrentar o PT e mostrar, confrontar as nossas ideias, mostrar qual é o caminho que nós temos para São Paulo alcançar a prosperidade, que é o caminho da livre iniciativa, é o caminho da diminuição do peso do Estado, é o caminho da diminuição da carga tributária e é uma política social verdadeira, que é uma política social onde a gente sabe de onde vai sair o recurso e vai estar sempre focado na geração de oportunidade. Então, nós vamos assistir aqueles que precisam e vamos criar as pontes para o emprego, as pontes para a oportunidade. Então, a gente pode esperar o que do governo Tarcísio? Primeiro, um viés social muito forte e mostrar que a direita pode fazer política social de qualidade e um viés econômico muito forte, muito focado na geração de emprego. Você está acompanhando o jornal Jovem Pan, que hoje deu início às sabatinas com os candidatos ao governo de São Paulo. E estamos recebendo hoje, para abrir essa série de sabatinas, o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, candidato pelo Republicanos. Agora, falando ainda, candidato de pesquisas eleitorais, eu vou trazer aqui algumas análises que a gente está acompanhando dia a dia. Alguns analistas dizem, falando dessa aproximação entre o senhor e o candidato do PSDB, Rodrigo Garcia, que o senhor já teria, como o presidente Jair Bolsonaro no cenário nacional, alcançado uma espécie de teto de eleitores e que, ao contrário, Rodrigo Garcia, que tem uma aproximação com os prefeitos das cidades paulistas, teria campo, espaço para crescer ainda mais e, nesse sentido, estaria à frente do senhor. Alguns, inclusive, o comparam ao deputado Celso Russomano, que nas eleições municipais aqui para a capital paulista em 2020, mesmo com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, não conseguiu ir para o segundo turno. O senhor estava falando que a campanha faz análises das pesquisas. Como esses números estão sendo analisados e que frente ou em que frente a campanha pretende atuar e está atuando com mais força para tentar romper essas barreiras? Vamos lá, as situações são absolutamente diferentes da minha, do Celso Russomano. Primeiro, é falso dizer que eu já cheguei no meu teto e o Rodrigo não, porque o meu desconhecimento é tão grande quanto ele. Então, a mesma possibilidade que ele tem de crescer é a que eu tenho, com uma diferença fundamental, muito forte. Eu sou o candidato do presidente Bolsonaro e isso faz toda a diferença. Quando você faz, e as pesquisas não têm feito essa pergunta, poucas pesquisas fazem, mas quando é feita aquela pergunta, você vota no candidato do Jair Bolsonaro, o candidato do Jair Bolsonaro tem 30%, 31%. Isso aparece quando essa pergunta é feita, sempre lá na casa dos 30%. Então, tem muita gente que ainda não sabe quem é o Tarcísio, não sabe quem é o ministro da infraestrutura do Bolsonaro, mas vai votar no candidato do Bolsonaro. Quem é o candidato do Bolsonaro? É o 10, é o Tarcísio. Opa, então é nele que eu vou votar, porque eu vou votar no candidato do Bolsonaro. Isso vai fazer toda a diferença numa eleição que está bastante polarizada. Então, eu tenho espaço de crescimento e eu sou o candidato do Bolsonaro. E aí é completamente diferente de outros recortes. Tanto é que até aqui eu só cresci. Eu não larguei alto e caí. Não, eu larguei lá embaixo e vim crescendo, 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 crescendo. Os recortes, as pesquisas que nós temos internamente nos dão um cenário bastante mais favorável do que esse que está aí. Então, e até quando você trabalha com aquele agregador de pesquisa, você vai ver que a diferença é maior. E falta uma semana e pouco para a eleição. E é uma semana que a gente vai trabalhar bastante. Então, eu estou muito confiante que a gente vai estar no segundo turno. Quem viver verá, dia 2 de outubro está aí, as urnas não mentem e a gente vai estar lá. Eu não tenho muita dúvida disso. Tá certo. Tarcísio Gomes de Freitas, candidato do Republicanos ao governo do estado de São Paulo. E agora seguimos com mais uma questão. Agora, Cris Grêmio, sua vez. Eu queria entrar um pouco na questão de segurança pública, que parece ser uma das grandes preocupações principalmente do paulistano, mas acho que no estado todo. A gente ouve pelos noticiários, eu estou aqui no Paraná, né, mas frequento bastante São Paulo, tantos casos de absurdos, de latrocínio envolvendo roubo de celular, enfim, valores menores, até ou essas quadrilhas do Pix que se proliferaram e a gente fica se perguntando onde foi
ou em que momento que o governo de São Paulo se perdeu em relação a esse tipo de crime? São as facções criminosas estendendo seus tentáculos? Há como combater esse tipo de crime também? Ou vai continuar o governo focando mais em crimes maiores e esses crimes aparentemente menores provocando vítimas fatais até? Você não pode deixar de lado, Cristina, os crimes contra o patrimônio, o furto, o latrocínio, porque muitas vezes esse crime menor tem uma conexão com o crime organizado. Muitas vezes quem está na rua roubando um celular é um devedor do tráfico de drogas, é um devedor do crime organizado. Por trás desse roubo de celular tem uma quadrilha de receptação, tem uma quadrilha que lava dinheiro. Então a gente não pode enxergar o crime de uma forma isolada. E aí eu acho que é a grande falha do governo do estado de São Paulo. As pessoas estão se sentindo inseguras. A segurança pública vai de mal a pior. A gente está falando de crime contra patrimônio na cidade de São Paulo, mas vamos pegar o Vale do Paraíba, por exemplo, onde a gente tem uma quantidade de homicídios enorme, né? Nós temos aí várias cidades que se sentem desassistidas. Vamos pegar o oeste do estado, onde a gente tem 1/3 das instalações prisionais do estado de São Paulo e as cidades sofrem com as saídas temporárias e não há efetivo policial no final das contas para garantir o sossego das pessoas. Vamos olhar o Guarujá com forte atuação do crime organizado, né, que perde efetivo fora dos períodos de veraneio. Então, há de se trabalhar de forma conjunta, de forma inteligente e há de ter estratégia, de ter coragem e ter ação. Porque o enfrentamento do crime é uma questão de postura, né? O crime exige postura corajosa. Primeira coisa, é fundamental se integrar com o governo federal. É fundamental que a gente age em conjunto, principalmente naquelas instalações críticas, aeroportos, portos, que são pontos de saída de droga e chegada de armas. É importante que a gente age em conjunto com o governo federal para integrar inteligência, sobretudo a inteligência financeira, para atuar na asfixia das quadrilhas de receptação e no próprio crime organizado, que hoje tem um mecanismo de lavagem de dinheiro muito sofisticado. É fundamental valorizar as polícias. A Polícia Civil, que perdeu capacidade de investigar, porque falta efetivo, né? O déficit de pessoal da Polícia Civil é um déficit que supera os 13 mil homens. Ela precisa de concurso, de melhores salários, de mobilidade na carreira, né? De subsídio, né? De equiparação com outras polícias civis do Brasil, de estrutura para trabalhar, distritos policiais equipados. A gente precisa também olhar pela Polícia Militar, que tem salários mais baixos que a outras polícias militares do Brasil, que tem interstícios maiores. Então, a gente tem que encurtar esses tempos de promoção, valorizar esses profissionais, da assistência médica, da assistência jurídica. Então, é fundamental para que a gente possa ter a segurança pública de fato e investir muito em tecnologia da informação, em geoprocessamento, para monitorar essas manchas de crime e dispor de uma maneira mais eficiente o efetivo policial, a polícia ostensiva, raciocinar melhor na localização dos distritos policiais, aí a gente vai ter efetividade no combate ao crime. Falando em tecnologia, candidato, as câmeras corporais, que foram políticas criadas no atual governo de São Paulo, alguns levantamentos mostram que houve uma redução, sim, na letalidade policial, milhões foram gastos com essas câmeras, o senhor já se posicionou contra elas. O que o senhor pretende fazer com essas câmeras e de que forma o senhor pretende combater a criminalidade, se não com a ajuda dessas câmeras? Primeiro, eu entendo que as câmeras não ajudam a combater a criminalidade. Já tem alguns dados interessantes, que quando você compara crimes contra patrimônio em áreas onde o policial está atuando com câmera, hoje você tem mais crime do que nas áreas onde o policial não atua com câmera. Estupro, você tem mais nas áreas onde os policiais estão atuando com câmera do que nas áreas onde o policial está atuando sem câmera, né? Então, primeiro, toda vez que se fala na Câmara, a primeira coisa que se levanta é, mas a letalidade policial, a letalidade policial. Então, qual a mensagem que eu estou passando e que fica? Eu desconfio do policial. Eu não posso desconfiar do policial se eu quero ter uma efetividade na polícia de segurança pública. Eu tenho que confiar no policial. E eu confio na polícia, que é uma polícia que tem tradição, é uma polícia bem treinada, é uma polícia herdeira da força pública que tem 190 anos de existência, tem uma academia que tem 110 anos de existência, que forma excelentes profissionais. Os quadros da Polícia Militar são motivados. Claro, todo lugar pode ter excesso. O excesso tem que ser coibido, tem que ser punido. Agora, é uma polícia profissional, extremamente profissional. E tem uma questão de postura.
Eu tenho que mostrar para o criminoso que ele não vai estar em situação de vantagem em relação ao policial. Eu quero que o criminoso tenha medo da polícia. Então, aquela era de tratar o policial como suspeito e o bandido como parceiro tem que acabar. Então, a ideia é rever essa política de câmeras, porque eu entendo que a gente está gastando muito dinheiro e um dinheiro mal gasto. Vou dar um exemplo. Projeto Vida em Sertãozinho. Então, houve uma parceria da polícia com o judiciário para monitoramento de criminosos que se beneficiavam dos regimes de progressão de pena e que tinham servidões para cumprir com a justiça. Colocaram lá tornozeleiras, ficaram monitorando esses criminosos. A reincidência caiu de mais de 50% para 7%. Então, veja, investir no monitoramento de criminosos é uma coisa que funciona. Quantos criminosos você tem em liberdade em São Paulo que estão no regime aberto? 350 mil criminosos, em uma reincidência altíssima. Uma tornozeleira eletrônica é 1/3 do preço da câmara corporal. Então, são essas perguntas que a gente tem que se fazer. Não dá para aceitar simplesmente a hipótese que isso é bom, é o que resolve o problema, porque a população está se sentindo insegura. Se funcionasse como vendem, a população não estava se sentindo insegura, não tinha tanto roubo de celular. São 60 roubos de celular registrados só na Avenida Paulista, todos os dias. O Jornal Jovem Pan recebe hoje o candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e seguimos com mais uma questão de Fábio Piperno. Candidato, o senhor é tido como um representante do que seria um bolsonarismo light. O senhor tem um discurso bem mais suave que o do presidente e o senhor, inclusive, naquele episódio envolvendo um deputado estadual do seu partido e a jornalista Vera Magalhães, o senhor, inclusive, publicou um tweet fazendo críticas a ele, enfim, se retratando e até telefonou para ela. O senhor acha que aquele episódio, candidato, de alguma forma causou embaraços, arranhou a sua candidatura? Olha, Fábio, eu sinceramente não sei e também tem coisas que eu não me preocupo. Eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer. O episódio foi lamentável e eu tinha que atuar como deveria. Eu acho que mostrar que aquilo é errado e não é. Ali não era o ambiente para se fazer aquilo, não era o momento para se fazer aquilo e assunto encerrado. Eu acho que houve um equívoco, aquilo não devia ter sido feito. Eu não sei se existe bolsonarismo light, bolsonarismo hard. Eu sigo um presidente da República que lutou contra a corrupção, que entregou obras que estavam paradas, que levou água para o Nordeste, que teve a coragem de fazer reformas estruturais, ou seja, aquelas alavancas que impediam o crescimento estrutural do Brasil foram acionadas. Então, um presidente que nos conectou com a prosperidade, nos conectou com um futuro muito melhor. Eu tenho certeza que vai ser um futuro de crescimento consistente. Ele está nos libertando daquele eterno voo de galinha. Tanto é que esse ano está todo mundo refazendo conta. O Brasil pode crescer 2,9%, 3%, 3,2%. A gente está gerando muito emprego, gerando muita oportunidade. A lei da liberdade econômica trouxe realmente facilidade, na questão do doing business. Fizemos 167 leilões de infraestrutura, contratamos 900 bi de reais, um volume sem precedente nessa história recente, com o lastro do capital privado que nos liberta das oscilações do orçamento fiscal. Então, o Brasil vai se transformar num canteiro de obras. Então, um presidente que enfrentou essas crises tão severas e que conseguiu entregar um país muito melhor. Ou seja, passamos por dificuldades sim, mas nós temos um tempo de esperança que está aqui na frente. A gente está saindo do outro lado e vai sair muito mais forte. Um presidente que nos reconectou com o patriotismo, com o verde e amarelo, com a família, com os valores da família. Então, é esse presidente que eu sigo, é esse bolsonarismo que eu sigo. Então, eu comungo das ideias de livre iniciativa, de valores da família, do combate à corrupção, da intolerância com a corrupção. É isso que eu enxergo no presidente Bolsonaro e, para mim, ele é um grande homem e foi um grande presidente. José Maria Trindade, sua pergunta. Perfeito. Olha, há um grande índice de governadores que serão reeleitos já no primeiro turno, sabe? E tudo indica que a gestão atual teve muito dinheiro, gestão de governador, de prefeito, e houve por parte do governo federal uma distribuição muito grande por conta da pandemia e fica demonstrado de que o dinheiro facilita muito a gestão, eu diria que é a parte principal. O governador Rodrigo, que é o atual governador de São Paulo, fala em ir à luta e quer
de volta lá o dinheiro que vai para São Paulo. Ele disse que São Paulo manda muito para o governo federal e recebe pouco. E o senhor falou em guerra fiscal. Essa guerra fiscal ela é antiga e muito atual, né? Ela representa muito. A pergunta é se o senhor vai entrar nessa guerra fiscal, né, reduzir impostos em São Paulo para atrair indústrias, e como será o relacionamento principalmente com a Zona Franca de Manaus, que eu considero uma grande adversária de São Paulo aí na disputa por indústrias, ou seja, arrecadação. Então, Maria, eu entendo que a gente tem que entrar na guerra fiscal. Por essência, assim, por princípio, eu sou contra regimes especiais, eu sou contra a guerra fiscal e entendo que São Paulo tem que liderar o processo de reforma tributária em Brasília. Nós precisamos, até para aproveitar essa grande enxurrada de oportunidades que virão, com essa reespecialização do mundo, com essa redivisão das cadeias globais de produção, a gente precisa de um sistema tributário menos oneroso e menos regressivo. A partir do momento que a gente aprovar uma reforma tributária, essa guerra fiscal ela deixa de existir. E São Paulo, obviamente, passa a ser muito competitivo. Então, é fundamental que a gente aprove a reforma tributária e São Paulo tem peso político para ajudar a aprovar, para impulsionar, porque tem a maior bancada na Câmara dos Deputados. É o estado que, num primeiro momento, mais perde a arrecadação, mas, num segundo momento, vai gerar muito negócio. Então, a arrecadação em São Paulo vai crescer, eu tenho muita certeza disso. Agora, enquanto essa reforma tributária não vem, a gente tem que fazer a coisa correta. O que é a coisa correta? Primeiro, rever a política de substituições tributárias em São Paulo. Tem substituição demais, isso onera quem está na ponta da cadeia e eu posso reduzir essa quantidade de substituições porque eu tenho muita tecnologia de informação para isso. É uma forma de reduzir burocracia, tornar o sistema mais fluido, mais simples. Segundo, reduzir as alíquotas para ter competitividade, para trazer empresas de volta. A gente não pode ver o polo calçadista de Franca, de Jaú, de Birigui morrendo. Eu tenho que trazer empresas para o oeste de São Paulo, para a região de Prudente, trazer frigoríficos que foram perdidos, empresas de laticínio. Eu tenho que trazer processadores de alimento. Eu não posso perder a indústria automobilística. Pelo contrário, eu tenho que fazer com que essa indústria automobilística cresça em São Paulo e que São Paulo lidere a fabricação dos carros híbridos, que vão ser movidos por etanol e por energia elétrica a partir das células combustíveis que vão gerar o hidrogênio a partir do etanol. E essa vai ser a grande diferença do Brasil, que vai ser líder nesse processo de transição energética, vai ser líder no mercado de carbono, no mercado de hidrogênio verde, e nós vamos dar os incentivos para isso. Preciso alongar, por exemplo, pagamento de ICMS, para aliviar, do ponto de vista financeiro, principalmente o pequeno. Então, é uma medida que não tem impacto fiscal, porque a receita vai ser executada no exercício financeiro, mas eu dou um grande alívio para o pequeno, para o microempreendedor. Eu preciso, por exemplo, aliviar o ICMS na aquisição de bens de capital, para facilitar o investimento. E aí nós vamos olhar para São Paulo, que a gente quer trazer os negócios e os empregos para cá. Para candidato Tarcísio, uma das questões talvez mais sensíveis que o novo governador terá que lidar é o desafio de resolver o problema das cracolândias. São várias espalhadas pelo estado de São Paulo. O senhor já se manifestou que pretende mudar a sede do governo para a região central de São Paulo, mas a gente tem visto que o problema transbordou os limites da região metropolitana. Várias cidades do interior hoje têm suas cracolândias. De que maneira o senhor pode atuar como governador em parceria, conjuntamente com os prefeitos, para minimizar em um primeiro momento, mas resolver essa questão? Olha, a atuação com os prefeitos é fundamental. Aliás, os prefeitos podem esperar do próximo governador de São Paulo, no governo Tarcísio, muita parceria. Podem esperar que nenhum projeto que hoje está em andamento vai ser descontinuado, nenhuma obra que está em andamento vai ser interrompida, independente de quem estão apoiando para o governo agora. A gente vai dar continuidade a todas as obras, a todos aqueles investimentos que foram prometidos e foram contratados. Porque a pior coisa que tem é uma obra parada. Aliás, São Paulo está cheio delas. A gente tem que combater isso. A questão das cracolândias é uma questão super complexa, mas que tem solução. Amsterdã resolveu, Frankfurt resolveu, Lisboa resolveu, Nova York resolveu. E por que é complexa? Que envolve alianças de políticas públicas. A primeira política pública, a política de saúde. Então, eu tenho que fazer o tratamento do dependente químico. Nós temos 400 comunidades terapêuticas em São Paulo, só 70 recebem auxílio do governo. Então, eu tenho que fazer com que essas comunidades terapêuticas recebam esse suporte do governo. Eu tenho que aumentar a velocidade da triagem para que essas pessoas
possam ser encaminhadas para o tratamento e serem recuperadas. Eu posso usar essa mão de obra, por exemplo, na recuperação ambiental, ou seja, a partir do momento que eu recupero o dependente químico, né, dou a qualificação profissional, posso usar ele e gerar emprego nas ações de meio ambiente, na plantação de mata ciliar, por exemplo, né, na plantação de mudas para que a gente possa recuperar nascentes. Eu posso depois empregar essas pessoas no comércio desse centro da cidade que vai reviver. A segunda política pública é a de assistência social. Então, eu preciso qualificar essas pessoas para reinseri-las no mercado de trabalho. Não adianta nada eu curar o dependente químico e depois essas pessoas voltarem para a droga porque não tiveram oportunidade. A terceira política pública é a de segurança, para impedir o livre fluxo do tráfico de drogas. A quarta política pública é de habitação, porque ninguém está indo para a rua para consumir drogas. As pessoas estão consumindo droga porque estão na rua, porque não tem teto. Quem não tem teto não tem emprego, quem não tem teto não aprende, quem não tem teto não tem saúde. Então, tem que cuidar da questão habitação. E a quinta é a revitalização dos centros da cidade. Quando a gente... A sede do governo iria para a região da Luz. Exatamente. Por isso, a sede do governo vai para o centro. Então, construir o centro administrativo do Estado de São Paulo, ou seja, as secretarias todas juntas, além de uma questão de racionalidade financeira, tem uma questão que é muito simbólica, é a presença do poder no centro da cidade. Isso faz com que a segurança volte, isso faz com que a circulação das pessoas volte, isso faz com que o comércio volte. Porque São Paulo, que nunca dormia, hoje dorme cedo. Né? Então, a gente precisa reativar o centro, voltar a ter restaurante, voltar a ter aquelas pousadas, né, hospedarias, ou seja, fazer com que as pessoas voltem a frequentar o centro. E trazer o poder para o centro traz o senso de urgência. Então, essa revitalização do centro, o aproveitamento, a reintegração dessa área degradada no tecido urbano é muito importante. Rapidamente, essa mudança da sede do governo, o senhor conseguiria implementar em quanto tempo? Eu acredito que no período de mandato. Então, é o período de estruturação do projeto, tem um equacionamento jurídico, a modelagem de uma parceria público-privada, leilão, e aí a gente começa efetivamente a construção do novo centro administrativo. Usar a Praça Princesa Isabel para criar uma grande esplanada, com secretarias dos dois lados, o rebaixamento da estação rodoviária e o aproveitamento do Palácio Campos Elíseos. Vamos falar um pouquinho de educação agora, então, candidato. A evasão ou o abandono escolar, que era um problema que vinha sendo resolvido nos últimos anos, no Brasil todo, voltou a preocupar, os índices voltaram a crescer por causa da pandemia. Não só diante do fechamento de escolas, mas porque muitos estudantes não voltaram porque tinham que trabalhar, porque houve muita perda de renda por parte das famílias. O levantamento feito pelo Ministério do Trabalho, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, mostrou que o estado de São Paulo e a capital paulista lideram o ranking nacional de trabalho infantil. De que forma o senhor pretende trazer de volta esses estudantes para a escola, levando-se em consideração esse dado que as famílias ainda precisam que os estudantes, que os filhos trabalhem para a complementação de renda? Veja o equívoco dessa política de fechamento abrupto de comércios, de escolas, de afastamento das crianças da sala de aula, que gerou um prejuízo enorme. O Brasil foi o último país a reabrir escolas. Nós tivemos países reabrindo ainda no segundo semestre de 2020 e o Brasil ficou para trás. E aí nós voltamos com o problema do analfabetismo, que cresceu, nós tivemos uma evasão escolar muito acentuada. E o que a gente tem que fazer? Recuperar o tempo perdido, atuar em cima de 4 pilares. O combate à evasão escolar. O combate à evasão escolar vai estar diretamente ligado à política de transferência de renda. É por isso que a gente quer melhorar a renda desses estudantes de ensino médio. Eu quero dar uma bolsa para eles, que é uma bolsa permanência, atrelada à frequência escolar. R$ 120 para todos os alunos do ensino médio, dos 1.200.000 alunos. Também um auxílio para aquelas famílias que estão passando necessidade, aquele pai, aquela mãe que estão desempregadas, o auxílio de R$ 500 para atender pelo menos 100.000 famílias. É uma forma de, por meio dessa política de transferência de renda, fazer com que os alunos fiquem na escola. Segundo, eu preciso ter núcleos especializados de atenção à família, porque se eu não cuidar da família, o aluno sai da escola. Então, eu preciso conversar com a família, criar relação de confiança, convencer a família que aquilo é importante, combater a depressão, que é uma chaga, é um grande problema que nós temos hoje.
Terceiro, eu preciso selecionar conteúdos que precisam ser recuperados e trabalhar junto com o governo federal na questão do Plano Nacional de Recuperação da Aprendizagem. E quarto, ter escolas que tenham infraestrutura, que seja um local onde o aluno vá e encontre lá espaço para a realização de várias atividades, para que no contraturno ele possa ter a educação musical, o contato com a arte, com a cultura, o contato com o esporte e transformar principalmente as escolas de ensino médio em centros de formação profissionalizante. E a valorização do professor, candidato? Isso é fundamental. Nada disso vai prosperar se a gente não valorizar professor, não valorizar diretor de escola. Então, rever a lei que mudou a carreira dos professores no estado de São Paulo, eu entendo que é necessário para valorizar as carreiras, ou seja, para eliminar distorções, para recuperar aquilo que os professores perderam nessa última gestão e ir além. A nossa ideia é tratar o diretor de escola, o professor da escola, como, de fato, um executivo de educação. Algumas experiências de estados aí que já estão funcionando, estados que estão crescendo em termos de avaliação, que são interessantes, permitiram a bonificação financeira para diretores de escola que garantem, por exemplo, frequência e performance. Então, frequência é monitorada, performance é monitorada e o atingimento de determinados índices gera um bônus financeiro. Então, eu acho isso muito interessante, que cria uma política de incentivo baseada em resultado. Porque é o diretor da escola, no final das contas, que garante o bom ambiente escolar, né, que afasta o bullying, que garante a frequência e que garante o resultado. Isso pode ser monitorado em tempo real, a gente, para isso, precisa equipar as escolas precisam ter infraestrutura e eu entendo que esse é o caminho. Sabatina com Tarcísio Gomes de Freitas, candidato do Republicanos ao governo de São Paulo. Agora seguimos com mais uma pergunta. Fábio Piperno. Candidato, o senhor é a favor do piso nacional da enfermagem, já que o estado de São Paulo tem muitos dos principais hospitais do país e o próprio governo paulista também é dono de alguns? Sou a favor. Eu entendo que é um pleito muito justo e que é possível se criar fonte de recurso necessária para arcar com essa despesa. Então, nós temos aí um custo estimado para o Brasil em todo na casa de 16 bilhões de reais. 1/3 disso é o que cabe ao governo federal. Os outros 2/3 é o bolo de estados e municípios. Mas com criatividade, com gestão, a gente consegue criar o fôlego financeiro para honrar a questão do piso dos profissionais de enfermagem, que é fundamental. Sua pergunta agora, Cristina Grêmio. Eu queria voltar um pouquinho na questão da pandemia. O senhor mencionou agora há pouco uma crítica ao fechamento de escolas e eu vi quando o senhor apresentou o seu programa de governo à Justiça Eleitoral ali, críticas também a outras posturas de gestões anteriores aí do governo do estado de São Paulo, classificando como gestão inadequada da pandemia, terem impedido as pessoas de saírem de casa em nítida atitude de confronto com a sociedade, né, que não houve diálogo. Eu queria destacar especificamente a questão dos tratamentos de saúde. Especificamente em São Paulo, houve uma campanha até para se opor ao governo federal, na época do então governo Dória, uma campanha contra as pessoas se tratarem de Covid. Isso interferiu na autonomia médica, houve toda essa discussão da sociedade e isso se alastrou pelo país. A gente teve aqueles episódios emblemáticos do ex-governador Dória tirando foto ao lado de uma enfermeira, que parece que até saiu candidata agora a deputada, antes que a vacinação tivesse sido autorizada pelo Ministério da Saúde. Como que o senhor viu essas posturas? Porque para o eleitor conservador, especialmente, a autonomia médica e a liberdade do paciente decidir sem constrangimento, sem aquelas políticas segregacionistas, decidir como ele quer se tratar em eventuais doenças que ele enfrente, é fundamental. E não foi o que a gente viu, né, no governo de São Paulo recentemente. Eu entendo que o governo Dória é um governo para ser esquecido, né? Um dos piores governos da história, um governante que fez muito mal para o estado de São Paulo, né? Ele com seu vice, Rodrigo, fizeram muito mal. Eles fecharam comércios, eles afastaram as crianças da escola, eles aumentaram impostos sobre insumos agrícolas, retiraram benefícios das pessoas com deficiências,
eles aumentaram o IPVA, eles confiscaram aposentadorias, mas não tem problema que todas as maldades que eles fizeram nós vamos desfazer. E a gente vai viver um outro tempo, um tempo de esperança, um tempo de prosperidade no estado de São Paulo. É muito ruim você desrespeitar a autonomia médica, porque se a gente tiver o médico com a capacidade de ter a sua autonomia, de ministrar o seu tratamento, quantas pessoas poderiam ser salvas? E eu entendo que se evoluiu o suficiente para saber o que fazer em determinadas situações. Ora, quantos médicos avançaram na questão do monitoramento de determinados indicadores sanguíneos, para entrar com anticoagulante, para entrar com anti-inflamatórios no momento adequado, para entrar com antibiótico no momento adequado. Ou seja, essa autonomia médica é fundamental para salvar vidas, né? Isso é muito próprio de uma área que é tão técnica. Então, eu entendo que a gente tem que respeitar a autonomia médica, tem que respeitar a liberdade. Isso é fundamental para que a nossa sociedade se estabeleça e cresça da forma como tem que crescer. Candidato, seguimos agora com mais uma pergunta de José Maria Trindade. Perfeito. Eu costumo parafrasear, né, o Djavan dizendo o seguinte, que o poder é um grande laço, um passo para uma armadilha com o lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. O senhor conhece as estruturas do poder e sabe que as matilhas andam soltas. A corrupção não tem limites, né? Países aí que têm a corrupção como pena de morte, mesmo assim tem corrupção. Eu gostaria que o senhor dissesse o que o senhor vai fazer para, eu não diria acabar, isso não existe, né? Mas para reduzir a possibilidade de corrupção no seu governo. Primeiro, a gente tem que entender que a alternância de poder é um santo remédio para combater corrupção. É muito bom, porque é muito ruim quando estruturas se perpetuam indefinidamente no poder. Bom, segundo, a gente vai trabalhar da forma como a gente trabalhou no Ministério da Infraestrutura. Lá, nós criamos uma Secretaria de Integridade dedicada à construção da governança. Então, essa Secretaria de Integridade foi mobiliada por policiais federais, eu tinha 2 delegados de polícia à frente, uma outra estrutura com também técnicos da CGU e de outras agências importantes no combate à corrupção. Eles atuavam na supervisão ministerial, ou seja, eles iam para a ponta da linha para alertar sobre a execução de boas práticas, né? Para identificar riscos, para corrigir desvios. Eles estabeleceram mecanismos de canais seguros de denúncia, eles estabeleceram processo seletivo para a escolha de dirigentes e a última etapa desse processo seletivo era a análise de integridade de perfil. E isso contribuiu também para que a gente tivesse bons quadros nas posições chaves. Então, essa questão do processo seletivo para determinados níveis em autarquias, empresas públicas, diretorias foi muito importante. Criar um selo Mais Integridade para estimular empresas a seguir um padrão de integridade. Então, foi uma experiência muito bem sucedida. Aqui, nós vamos estruturar de verdade a Controladoria Geral do Estado para que ela possa desenvolver o seu papel de controle interno, fazer a avaliação das políticas públicas e também fazer esse trabalho de mitigação dos riscos. A Controladoria Geral do Estado vai ser uma grande ferramenta para impedir desvios de recursos e vai agir preventivamente junto às secretarias, junto ao Poder Executivo. E teremos também a nossa Secretaria de Integridade, que é uma experiência bem sucedida que nós tivemos lá no Ministério da Infraestrutura e nós vamos reproduzir no Governo do Estado de São Paulo. Agora, candidato, sempre que possível, o senhor reforça a ligação que o senhor tem com o presidente Jair Bolsonaro e, claro, destaca os seus feitos como ministro da Infraestrutura e projeta aí um governo realizador. O senhor e o presidente estão do mesmo lado, mas são diferentes, têm perfis distintos. Alguns adversários, como por exemplo o Vinícius Poit, dizem que caso o senhor vença, caso o senhor seja eleito, quem irá governar o estado de São Paulo será Jair Bolsonaro. Agora, é importante lembrar também que o senhor fez parte do governo de Dilma Rousseff. Como o senhor rebate quem questiona a autonomia caso o senhor seja eleito? Bom, acho que quem questiona a autonomia, primeiro, não me conhece e, segundo, não conhece o próprio presidente. Porque o presidente jamais interferiu no Ministério da Infraestrutura. Nunca me indicou uma pessoa. Nunca me indicou um dirigente de companhias docas, nunca me indicou um dirigente de autarquia,
Nunca me indicou um dirigente de agência reguladora. Eu tive total autonomia para construir uma equipe técnica, aproveitando até essa liberdade que ele me deu. Muitas vezes eu consultava o presidente para saber a sensibilidade política de determinada tomada de decisão no campo da infraestrutura. E procurei, obviamente, seguir as orientações dele. Agora, o presidente sempre teve muito respeito pelo meu trabalho, teve muito respeito pelo trabalho dos outros ministros e deu muita autonomia para a gente trabalhar. Eu acredito em time, acredito em plano. Uma coisa que eu nunca abri mão onde eu passei, e eu trabalhei no governo Dilma Rousseff, montei meu time no DENIT. Eu trabalhei no governo Temer, montei meu time na Secretaria do Programa de Parceria de Investimentos. Trabalhei no governo Bolsonaro, montei meu time no Ministério da Infraestrutura. Quando você passa por 3 governos, o que você está mostrando, e de linhas até diferentes, o que você está mostrando? Que, primeiro, você tem uma condução técnica. Segundo, você só sobreviveu porque você foi capaz de apresentar resultado, senão você não ia ser puxado de um governo para outro. E o resultado só veio porque a gente teve a capacidade de montar time. Aliás, eu acho que essa é a grande virtude de um gestor público. Eu estou dando as sinalizações. Por exemplo, quem vai compor meu secretariado? Eu trouxe o Afif Domingos para coordenar meu plano de governo. Ele vai estar no meu governo? Seguramente vai estar. Ele é uma usina geradora de boas ideias e tem uma identidade, um laço com o empreendedorismo, uma obsessão pela geração de emprego, pela desburocratização, pela redução da carga tributária. Então, ele vai fazer parte do meu programa, da minha equipe de governo? Vai. Vai ser secretário no meu governo? Vai. O Afif estará comigo. E aí, quem vai falar do Afif? Um cara que teve que ajudou a criar a Pronamp, Simples Nacional, que tem uma vida ligada ao empreendedorismo, que conhece São Paulo como ninguém, foi vice-governador desse estado. O Eleusis Paiva vai ser secretário no meu governo? Vai estar no meu governo? Vai. Presidente da Associação Paulista de Medicina, presidente da Associação Médica Brasileira, uma história, uma trajetória aí junto à saúde, Então, uma pessoa que entende muito de saúde, que está coordenando um grupo muito amplo para realmente construir excelentes ideias para a gente acabar com as filas, aliviar o sofrimento das urgências e emergências, para a gente recuperar as santas casas, para a gente trabalhar com a telemedicina, aproveitar esse boom de tecnologia, a chegada do 5G, para a gente aumentar a eficácia da atenção primária. Então, ele vai fazer parte do governo? Vai. Marcelo Branco vai fazer parte do governo? Vai. É uma pessoa super experiente, experimentada, já foi secretário, conhece muito de sustentabilidade, de habitação. Então, por aí a gente vai dando os contornos. O Rafael Benini, que foi diretor da Artesp, me ajudava a estruturar os projetos de concessão de infraestrutura lá em Brasília, que, por sinal, foram extremamente bem-sucedidos. Por que a gente conseguiu fazer tanto leilão? Porque a gente conseguiu passar para o investidor credibilidade. Porque os nossos contratos tinham reserva de liquidez, combatiam o risco de câmbio, combatiam o risco de demanda, eram projetos muito inteligentes, bem estruturados. Rafael estará comigo no governo? Estará. Então, aí eu já estou dando a dica de qual é a linha do meu governo. É uma linha técnica, uma linha, e eu, obviamente, serei o governador. Vamos ter um alinhamento com o governo federal, que é importante hoje para o estado de São Paulo, mas com toda a independência, com toda a autonomia para fazer o que precisa ser feito. Nesse ponto que eu quero tratar, candidato, é importante que haja autonomia, mas o alinhamento com o governo federal ajuda na liberação de recursos para a implementação das propostas. Rapidamente, caso Lula vença as eleições para a presidência, isso pode inviabilizar o plano de governo do senhor ou, pelo menos, dificultar? Olha, eu creio que não. Por quê? Primeiro, vamos lá. Essa hipótese, para mim, não existe. Que o Lula não vai ganhar a eleição, quem vai ganhar a eleição é Jair Messias Bolsonaro. O presidente vai ser reeleito. E eu tenho absoluta convicção disso. Certeza absoluta que é isso que vai dar no dia 2 de outubro e depois no eventual segundo turno, se tiver. Agora, vamos lá. Ele ganhou, Vamos supor que isso aconteça. Primeiro, eu sou um liberal, eu acredito na livre iniciativa, vou trazer capital privado para cá e é nessa linha que eu vou trabalhar. Então, de certa forma, a gente vai trabalhar muito bem questões importantes, diminuindo o tamanho do Estado, trabalhando com privatização, trabalhando com concessão, é nessa linha que a gente vai. Vamos ter que ajustar o ponteiro com o governo federal? Sem dúvida, porque, como eu falei, segurança pública se dá se tiver alinhamento, se tiver troca de informação. E aí a população precisa de segurança pública, nós não vamos abrir mão disso. Nós vamos precisar de política de saúde, sem dúvida também.
E aí o alinhamento com o governo federal vai ser importante. Nós vamos lutar pelo interesse de São Paulo. Perfeito. Candidato, gostaríamos de pedir agora para o senhor se dirigir para o público do Brasil, telespectador da Jovem Pan News, para fazer suas considerações finais em 1 minuto. Primeiro, eu queria agradecer a atenção de todos que nos acompanharam, que acompanharam essa sabatina, agradecer a Jovem Pan por essa iniciativa, que é importante para levar esclarecimento para o eleitorado, dizer que nós estamos prontos para esse desafio, é um desafio realmente que nos enche de motivação, a gente sabe que pode fazer a diferença, a gente sonha com um estado sem tantos moradores em situação de rua, a gente quer trazer a habitação e fazer com que a habitação de interesse social seja uma realidade, a gente sonha com um estado em que o jovem tenha a porta do mercado de trabalho aberta e é isso que vai trazer o alívio para as mães, vai afastar crianças, jovens do crime, então é o trabalho, é o emprego, é o programa de jovem aprendiz. A gente quer trazer a infraestrutura de volta, expandir o transporte metroferroviário, então ter metrô para que aquele trabalhador não gaste tanto tempo de viagem no seu dia, levar o metrô para o ABC, para Guarulhos, para o Oeste, né? Fazer com que o metrô chegue em Taboão, Cotia. Então, estamos prontos.